Vamos falar aqui sobre um tema que você até chegou a puxar aqui um pouco antes, que é sobre a inteligência artificial, cara. Eu acho que é um trabalho excelente. Não vejo como substituindo o trabalho humano. Eu acho que não sei, porque existe uma sensibilidade humana que a inteligência artificial não conseguiria pegar, digamos assim. Mas, na sua opinião, como que isso pode impactar a economia? O que você pode estar vendo aí do que você já deu uma olhada? Eu acho que isso é bem legal, a gente bater um papo. Primeiro, acho que a gente deve pensar ali nas grandes revoluções que a gente teve na sociedade. Começar ali por o feudalismo. A gente conseguiu organizar a parte de agricultura, ter mais comida. Até no Egito Antigo, quando a gente começou a formar as primeiras cidades, também começou a ter mais disponibilidade de alimento. Revolução industrial. As pessoas saíram das fazendas, saíram do campo e foram para as cidades. Então, por exemplo, se a gente vivesse na Revolução, um pouco antes da Revolução Industrial, a gente provavelmente ia estar descalço aqui conversando. A gente não ia ter dinheiro para comprar um sapato, porque o cara tinha que ser muito rico. Pós-Revolução Industrial, todo mundo conseguia comprar um sapato, que era uma máquina fazendo aquilo. Mas era criança, com a mão pequenininha, tendo que entrar ali para arrumar um detalhe ou outro. Era 16 horas por dia de trabalho, era complicada a situação. Aos poucos, isso foi se organizando, mas em questão de ganho, ali de tranquilidade para a humanidade, foi gigantesco. Se a gente pensasse para cavar um buraco, antigamente você ia precisar de 10 homens ali com uma pá trabalhando o dia inteiro. Hoje você pega uma daquelas máquinas da Caterpillar ali, um cara operando, resolve o problema. E uma máquina ali de R$1,5 milhão. Então você vai arrumando soluções, só que é aquela situação. O cara que só sabe mexer com a pá e que não se profissionalizou para aprender a operar uma daquelas máquinas da Caterpillar, esse cara tá desempregado, entende? O cara, por exemplo, quando começou os computadores, falou assim, não, isso não é para mim, eu gosto do papel e caneta. Muito provavelmente ele se desatualizou e foi substituído. Muita gente, as pessoas mais velhas, demoraram para conseguir utilizar um celular, por exemplo. Também vão ficando para trás. Então eu acho que é a mesma situação para a inteligência artificial. Quem tá na pegada, quem quer crescer, quem quer se desenvolver, cara, é uma mão na roda, porque o poder vai trocar de mãos. Aquele cara que estava na cadeira dele, acomodado, tranquilo, com salário, não queria aprender mais nada, ele já chegou num ponto da carreira que tô bem onde eu tô, ganho bem na posição que eu tô, as regras do jogo vão mudar, e elas mudam sempre. Você que é um cara novo, ou que já é um cara mais velho, gosta de aprender, gosta de correr atrás e quer fazer as coisas acontecerem, cara, continua se capacitando, continua estudando, continua correndo atrás, que vai chegar ali o teu momento de ganhar melhor, de conseguir ganhar mais dinheiro, de conseguir garantir a tua liberdade financeira. Então, eu gosto muito de quando tem mudanças, isso para qualquer situação. A mudança, ela prioriza o cara que corre mais rápido. Mais uma vez o exemplo do Yuri, que está aqui junto com a gente. Tem agradecimento mais uma vez ao convite. Quando começou essa situação de pandemia, muitos podcasts cresceram. O Yuri é um cara que surfou essa onda. Foi esperto, aprendeu, fez, tá aí. Super bem. Eu, por exemplo, achei interessante esse modelo. Falei, poxa, se eu criasse um podcast... Eu já passou o tempo, já fiquei para trás. O Yuri cresceu em 1 ano, talvez eu leve 3, 4, 5 anos para crescer. Ele pegou um momento bom porque ele aprendeu mais rápido, ele viu a oportunidade, ele foi para lá antes. Então eu vejo da mesma situação ali em inteligência artificial. As pessoas que têm conhecimento vão conseguir chegar primeiro, que conseguirem utilizar esse artifício, conseguirem utilizar esse mecanismo, vão conseguir se antecipar. Quem ficar acomodado e não aprender a utilizar isso, já está ficando para trás. Para quem produz conteúdo, para quem programa, já estão utilizando ali a inteligência artificial. É um mecanismo bem legal. Não está perfeito ainda, você encontra um monte de coisa errada. Pergunta, por exemplo, para o ChatGPT, quanto que você teria se guardasse R$ 1.500 por mês numa taxa de 12% ao ano durante 22 anos? Ele provavelmente vai errar essa conta porque ele não vai conseguir interpretar direito os dados. Você perguntar de outra forma com os mesmos dados, ele vai te dar outra resposta que também não é correta. Tem uma pergunta, tem uma resposta que ele deu. Eu já devem ter corrigido isso. Perguntaram assim para o ChatGPT: o que é mais pesado? 1 quilo de pena ou 1 quilo de ferro? E ele respondeu: 1 quilo de ferro é mais pesado que 1 quilo de pena, porque a densidade de não sei o que. Não, cara, é 1 quilo e 1 quilo. Ele caiu nessa pegadinha, sacou? Ele interpretou direito e falou: não, o ferro é mais pesado que a pena, entendeu? Mas enfim. Exatamente.
Às vezes eu pego umas coisas de finanças ali pra ter criatividade pro conteúdo, né? E eu vejo umas besteiras, assim, que eu falo, isso aqui eu não posso pôr de jeito nenhum ali, porque eu discordo completamente. Mas, assim, uns 80% é bom. E ele é bom porque ele te traz coisas que, às vezes, você não tá acostumado a pensar. Então, ele te provoca num negócio que você consegue destrinchar muito bem. Ele não te entrega pronto, mas ele te dá ali um insight que pode ser o suficiente pra você conseguir desenvolver o raciocínio. Ele vai te dar um programa que não é perfeito ali na programação, mas que ele já vai te dar uma base de código que você consegue ajustar um ponto ou outro e deixar do jeito que você quer. Entendi. O Henrique Lima até colocou um comentário aqui que eu achei interessante. No concurso público, muita gente é acomodada por causa da estabilidade, que vai de encontro ao que você falou agora. Mas eu acho que isso também meio que está chegando ao fim. Aqueles cargos... primeiro que tem muito menos concurso agora. E segundo que eu acho que em breve, até mesmo o cargo de um concurso público, ele vai ter algum tipo de meta, algum tipo de pressão, né? Não tem, eu acho que acabou aquele tempo que você entrava e ficava fazendo nada ou pouca coisa, ou corpo mole, a vida inteira ganhando um salário gordo, né? Isso não é... Funcionalismo público é um modelo difícil, assim, de conseguir ajustar. Ele é bem legal. Inclusive, um dos principais pontos da China ter se desenvolvido e ser uma economia extremamente forte é que eles têm concursos públicos extremamente meritocráticos. Assim, eles já fazem isso há mais de 1000 anos e bem. Assim. É um negócio que lá funciona. Lá funciona. Agora, eu não sei como que a pessoa é avaliada durante o trabalho. E é muito difícil, porque troca político na prefeitura e a amizade que você tinha, o conforto que você tinha, já não é mais o conforto que você tem. Então, essa estabilidade ajuda naquelas rinchas que existem hoje entre político, né? Salário variável também é uma situação complicada ali. Na Petrobras, eles conseguiram fazer um sistema muito bom em cima de produtividade. Estava funcionando bem ali o PLR do pessoal, né? Trabalhando mais, se esforçando. Eu acho que tinha que ter alguma coisa de remuneração variada em cima de performance, né? Mas é muito difícil você metrificar isso para cada profissão. Teria que reajustar o modelo. Eu, por exemplo, né, isso foi até uma conversa de acho que uns 5, 6 anos atrás com os meus pais. Eu cheguei à conclusão eles comigo queriam mesmo. Que você fizesse? Não queriam, assim, mas eu acho que numa conversa eles falaram, poxa, Rafa, é interessante, né? Porque você tem tranquilidade, sossegado ali, pensa, você, né? Vai ser juiz, por exemplo, vai ganhar 20, 30, 35 conto por mês, né? Você consegue um cartório, também é para o concurso público hoje, um dos mais difíceis. Então, você tem estabilidade. Difícil você perder aquela boquinha, digamos assim. E eu lembro que na época eu falei assim, poxa, mãe, eu acho que eu preciso de alguma coisa para mim que vai me desafiar todos os dias. Se eu for para algo que não me desafie, eu vou me acomodar e isso vai me matar. O fato de eu trabalhar menos e de eu não ter desafio vai fazer com que a minha vida perca completamente o sentido. E eu vi que eu sempre me dei muito bem com remuneração variável. Quando eu era garçom, a minha maior remuneração variável era a gorjeta. Então eu atendia bem e o cara me dava uma boa gorjeta. Na assessoria de investimentos, a mesma coisa. Na parte do mercado digital, a mesma coisa. Se eu faço um bom conteúdo, eu recebo mais clientes. Meu time atende bem esses clientes, recebe mais indicações. Isso aumenta a minha remuneração. Consigo explicar bem, vendo mais curso online. Isso aumenta a minha remuneração. Eu consigo expandir quadro de funcionário e cada vez atingir mais pessoas. Boa. Então eu acho que o variável é muito interessante. Porque você receber um salário fixo, ele não te provoca a querer fazer mais, a querer entregar mais resultado, a querer trabalhar num sábado pela manhã, num domingo de manhã, num domingo de tarde. Às vezes, antes de dormir, você fica pensando como é que eu vou resolver esse negócio. A acordar, às vezes, sem sono, 5 horas da manhã e já levantar, porque eu quero fazer, eu quero que aconteça. Isso é só a remuneração variável que te entrega, né? Manter a pessoa viva, né? A pessoa vai sentir que tem os desafios mesmo chegando e ela tem que fazer alguma coisa para andar, né? Exatamente. E a remuneração variável é quando você consegue se premiar em cima disso, né? Ele te mostra que realmente funcionou, né? Às vezes não é nem o principal ponto, mas é a comprovação de que deu certo, né?